E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Rony, professor de Física. Neste vídeo, vamos continuar o estudo da indução eletromagnética. No vídeo anterior, vimos que a força magnética é a responsável pelo surgimento da força eletromotriz induzida em uma espira na situação em que a espira se movimenta no interior de um campo magnético fixo. E conforme já abordamos em vídeos anteriores, a força magnética nunca realiza trabalho. Sendo assim, analisando essa situação, surge a pergunta: de onde vem a energia necessária para aquecer o resistor de resistência R presente na espira? Antes de responder essa pergunta, vamos entender mais uma vez por que a força magnética nunca realiza trabalho. Observe o quadro. Ao puxar a espira na horizontal e para a direita com velocidade V, surge nela uma corrente elétrica induzida de intensidade I. A partir daí, as cargas elétricas presentes no segmento AC da espira possuem duas componentes de velocidade. Uma componente orientada na horizontal e para a direita, representada pelo vetor V, e uma componente representada pelo vetor U na vertical e para cima, ou seja, na mesma direção do segmento AC e orientada de A para C. Observe que essa componente da velocidade surge devido ao aparecimento da corrente elétrica induzida, conforme eu ilustro na figura. Consequentemente, as cargas elétricas presentes no segmento AC da espira possuem a velocidade resultante representada pelo vetor W. E como a força magnética nunca realiza trabalho, nós podemos afirmar que a força magnética por unidade de carga está orientada nessa direção e sentido, formando, como deve ser, um ângulo de 90 graus com a velocidade resultante W. E a partir dessa figura, vemos que a força magnética por unidade de carga possui duas componentes. Uma componente na vertical e para cima e uma componente na horizontal e para a esquerda. A componente na vertical e para cima possui intensidade dada por V vezes B, conforme vimos no vídeo anterior. Vamos recordar este fato utilizando a regra da mão direita. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor velocidade e girando-a de encontro ao vetor campo magnético que está furando perpendicularmente o plano do quadro e entrando nele, vemos que o polegar aponta verticalmente para cima. Sendo assim, a intensidade dessa componente da força magnética por unidade de carga é igual a V vezes B. Observe ainda que o ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo magnético é igual a 90 graus, justificando essa intensidade. Na horizontal e para a esquerda, a intensidade dessa componente da força magnética por unidade de carga é igual a U vezes B. Mais uma vez, vamos recorrer à regra da mão direita para compreender este resultado. Colocando a palma da mão na mesma direção e sentido do vetor U e girando-a de encontro ao vetor campo magnético, vemos que o polegar aponta horizontalmente para a esquerda. E como o ângulo formado pelo vetor U e pelo vetor B é igual a 90 graus, a intensidade dessa componente da força magnética é dada simplesmente por U vezes B. Muito bem? A partir de toda essa análise, em que eu reforcei o fato de que a força magnética nunca realiza trabalho, eu repito novamente a pergunta colocada no início do vídeo. De onde surge a energia necessária para aquecer o resistor de resistência R presente na espira? Certamente, nós podemos afirmar que essa energia vem da pessoa que está puxando a espira na horizontal e para a direita com velocidade V. Para manter a velocidade V da espira, a intensidade dessa força aplicada por unidade de carga, no sentido de puxar a espira na horizontal e para a direita, essa intensidade deve ser igual à intensidade dessa componente da força magnética por unidade de carga. Observe que essas forças possuem a mesma intensidade, a mesma direção, porém, sentidos opostos. Muito bem? Observe, mais uma vez, as figuras obtidas e toda a análise realizada até aqui. Dando sequência, observe que essa força é transmitida para as cargas elétricas pela estrutura do fio e, com isso, elas adquirem a velocidade resultante representada pelo vetor W.
Para calcular a força eletromotriz induzida nesta situação, você deve calcular o trabalho realizado por unidade de carga que essa força realiza no sentido de puxar a espira na horizontal e para a direita. Sendo assim, a força eletromotriz induzida fica dada pela integral ao longo do caminho C do produto escalar entre a força por unidade de carga F, que eu ilustro no quadro, e o vetor dl. O vetor dl agora, nesta situação, está orientado na mesma direção e sentido do vetor w. Esse é o nosso caminho de integração nesta análise. Sendo assim, esse produto escalar nos dá o seguinte resultado. Nós temos a integral de linha ao longo do caminho C, da intensidade da força F, simplesmente F, vezes o módulo do vetor dl, simplesmente dl, vezes o cosseno do ângulo formado por esses dois vetores. O vetor dl está orientado nessa direção e sentido. A força F por unidade de carga no sentido de puxar a espira nessa direção e sentido. Sendo assim, o ângulo entre esses dois vetores é o ângulo beta. E, portanto, obtemos aqui o cosseno de beta. Analisando essa figura, vemos que o cosseno de beta pode ser substituído pelo seno do ângulo θ. Consequentemente, o trabalho por unidade de carga fica dado por integral de linha ao longo do caminho C, de F por unidade de carga no sentido de puxar a espira para a direita, eu já vou substituir a sua intensidade. Então, nós temos U vezes B, conforme eu disse anteriormente, vezes dl. Esse segmento de comprimento infinitesimal dl está orientado nessa direção e sentido, conforme eu disse anteriormente, na mesma direção e sentido do vetor w. Portanto, eu posso colocá-lo aqui. Nessa direção e sentido, ou seja, na direção do segmento AC, nós temos um comprimento infinitesimal correspondente dH. E eles se relacionam, a partir da figura acima, pelo cosseno do ângulo θ. Sendo assim, eu posso substituir dl por... Então, aqui nós temos o cosseno de θ, é o cateto adjacente, dH, dividido pela hipotenusa dl. Consequentemente, dl é dH sobre o cosseno de θ. Então, vamos lá. Então, aqui nós temos dH sobre o cosseno de θ. Muito bem, vezes o seno do ângulo θ. Logo, o trabalho por unidade de carga fica dado pela integral de linha ao longo do caminho C de U vezes B vezes dH vezes a tangente do ângulo θ. Analisando essa figura, vemos que a tangente de θ é o cateto oposto V dividido pelo cateto adjacente U. Portanto, nós temos V sobre U. Logo, o trabalho por unidade de carga fica dado por, simplificando U com U, obtemos a integral de linha ao longo do caminho C de V vezes B vezes dH. Essa integração nós já resolvemos no vídeo anterior. Mesmo assim, vamos reforçá-la uma última vez. O campo magnético é uniforme, portanto, ele sai da integração. Nesse instante do movimento da espira, sua velocidade é v, portanto, eu posso retirá-la da integração. Ficamos, portanto, com b vezes v vezes a integral de dH. Como o segmento AC é o segmento que contribui para o surgimento da força eletromotriz induzida, essa integração nos dá justamente a extensão do segmento AC, representado por H na figura. Logo, como era de se esperar, o trabalho por unidade de carga realizado pela força aplicada pela pessoa no sentido de puxar a espira na horizontal e para a direita, corresponde à força eletromotriz induzida E, dada por B vezes H vezes V.
Muito bem. Observe o resultado obtido, todos os cálculos realizados até aqui. Para finalizar, uma observação final. Comparando este cálculo com o cálculo realizado no vídeo anterior, você nota que a força eletromotriz induzida pode ser obtida de duas formas bem distintas. No vídeo anterior, o caminho de integração coincide com o caminho delimitado pela espira retangular. E a força envolvida no processo, no cálculo, é a força magnética. Já neste caso, o cálculo do trabalho realizado por unidade de carga, no sentido de puxar a espira na horizontal e para a direita, é o que fornece a força eletromotriz induzida. No entanto, o caminho de integração aqui coincide com a orientação da velocidade resultante representada pelo vetor W. E a força envolvida neste cálculo, eu reforço, é a força por unidade de carga aplicada pela pessoa no sentido de puxar a espira na horizontal e para a direita. Portanto, tome esse cuidado. Ao calcular a força eletromotriz induzida, você deve estar ciente de qual método você vai utilizar para escolher a força correta no cálculo em questão e o caminho de integração. Muito bem? Com isso eu encerro este vídeo. Até a próxima.